Alguns acontecimentos são capazes de deixar cicatrizes permanentes nas pessoas. Depois de um trauma, simples sons ou situações podem fazer com que você se lembre do que mais te assombra, podendo causar até mesmo crises. Nesse vídeo serão apresentados relatos assustadores que lembram a todos como algumas circunstâncias podem facilmente perturbar a tranquilidade de alguém pelo resto de suas vidas. Você pode não ser capaz de entender muitos dos relatos dessas pessoas, mas é impossível os esquecer depois de se colocar no lugar delas. Em 2008, mais ou menos, minha mãe e eu estávamos levando minha bisavó para visitar meu bisavô, que ficava no asilo da cidade por causa de sua doença de Alzheimer. Por volta da metade do caminho, nos deparamos com um acidente em que as autoridades ainda não tinham chegado no local. Fiquei desesperado com o acontecimento, pois nunca tinha visto um acidente em minha vida. Ao ficar observando a cena, vi o que acho que era um pedaço da moto de uma das vítimas. Naquele momento, minha mãe me disse para cobrir meus olhos. Então obedeci. Porém, menos de 2 minutos se passaram antes que minha bisavó soltasse o grito mais assustador que eu já ouvi, me fazendo descobrir os olhos e olhar involuntariamente para a pior cena que poderia ser vista. Vi vários homens se ajoelhando em torno de um homem que não tinha mais braços ou pernas presos ao corpo. Um braço estava preso na frente de um carro que eu tinha visto parado na rua do lado oposto. Imediatamente, cobri meus olhos novamente, em choque com o que tinha acabado de ver. Até hoje, minha mãe não sabe que vi aquela cena. Quando eu tinha 16 anos, fui sequestrado. Na maioria dessas horas de desespero, passei com os olhos vendados e só consegui ouvir os gritos de outras pessoas que se encontravam próximas de mim sendo torturadas. Percebi um garoto ao meu lado que chorava sem parar. Então, comecei a tentar conversar com ele. De repente, algum dos sequestradores percebeu essa tentativa de comunicação. Então, tirou nossas vendas. Após fazer uma ligação para o que aparentou ser os pais do garoto e o subornarem em troca da liberdade do filho, não tiveram sucesso e, como forma de me punir por conversar com ele, me obrigaram a olhar enquanto torturavam o menino. Essa cena ainda me assombra, mesmo depois de 6 anos. Tenho 19 anos. E por dirigir sob efeito de álcool, fui levado ao IML para um exame de embriaguez. No mesmo dia em que estive lá, aconteceu um acidente na cidade vizinha, e uma garota de 23 anos acabou morrendo após ser ejetada do carro envolvido no acidente. Segundo os auxiliares de necrópsia, o rosto da garota parecia com o de uma boneca de plástico esmagada. Seu namorado estava no hospital, prestes a ser preso pelo crime de lei seca. Ele não tinha ideia de que a namorada estava morta, mas sabia que ambos estavam prestes a se tornarem pais. Fiquei sabendo de tudo isso por meio da família da garota, que estava aos prantos no IML para identificarem o corpo da vítima. Enquanto o legista falava com eles a respeito de tudo que seria feito até que o corpo fosse liberado para a funerária, permaneci sentado em um banco, esperando ser atendido e assistindo o desespero com que a família da garota estava passando. Foi um momento tão angustiante que ficou marcado na minha lembrança. A forma como a mãe da garota lamentava sem parar pela morte da filha era extremamente doloroso. Na 8ª série, uma das minhas amigas faltou à escola e eu fiquei preocupada porque ela não estava respondendo nenhuma mensagem ou ligação. Então, fui até a casa dela para ver se tinha acontecido alguma coisa. No caminho da ida, tive um pressentimento ruim
ao ponto de pensar que iria passar mal com toda aquela situação. Afinal, éramos muito amigas. Ao chegar na casa dela, entrei sem chamar, pois o lugar era como uma segunda casa para mim. Quando entrei, percebi que a casa estava submersa em um silêncio desesperador, o que só piorou a situação, visto que minha amiga tinha o costume de deixar o som ligado sempre. Caminhei devagar em direção ao quarto dela, mas antes de chegar, vi sangue espalhado pelo chão em frente à porta do banheiro. Nunca vou me esquecer da quantidade exorbitante de sangue que tinha naquele lugar. Encontrei minha amiga caída ao lado do vaso sanitário, coberta de vômito e sangue. O cabelo estava grudado em seu rosto frio e úmido. Pelo que era possível observar, aparentemente ela tinha tentado tirar sua vida com vários tipos de remédios, mas ao começar a vomitar, deve ter decidido cortar partes de seu braço em cortes profundos. Eu tentei implorar para ela respirar, mas não tive resposta. Tentei pressionar o corte para estancar o sangramento, mas já não estava nem mais sangrando. Me sentei no chão do banheiro, tirei o cabelo de seu rosto, tentei limpar o sangue de sua mão com minha blusa e segurei antes de perceber que minha amiga já tinha virado um cadáver. Quando consegui me acalmar um pouco, liguei para a ambulância, mesmo estando fora de condições para conseguir dar detalhes do que tinha acontecido. Me lembro de estar sentada lá, segurando a mão dela, em silêncio, enquanto esperava pelos paramédicos. Nunca vou esquecer de ver minha melhor amiga caída em um monte de vômito e sangue, e muito menos daquele cheiro. Alguns viram e ouviram, mas outros conseguiram até sentir o cheiro traumatizante desse acontecimento, e infelizmente me incluo nesse grupo. Quando eu tinha 12 anos, fui surpreendida com uma das perversidades que um garoto do meu bairro considerava como uma simples brincadeira. Ele tinha feito uma bomba caseira depois de passar semanas estudando livros antigos de seu pai e prendeu a tal bomba no cachorro da minha vizinha. Apertando um único botão, ele fez o cachorro virar fumaça. Naquela manhã, o bairro inteiro soube do que o menino tinha feito, e algumas pessoas ficaram na frente da casa da família do garoto, culpando seus pais por não terem prestado atenção nas ações de seu próprio filho. Naquele dia, enquanto ajudava minha mãe com a manutenção das plantas em frente de casa, assisti involuntariamente à fumaça que se formou onde o cachorro estava, sem contar com o cheiro perturbador de carne queimada que se espalhou pelo local. Quando eu era mais jovem, me mudei para um bairro muito perigoso, onde a visita de policiais era frequente naquela parte da cidade. O que aconteceu nessa época ocupa um espaço na minha memória até hoje. E olha que isso aconteceu enquanto eu ainda estava no ensino médio. Lembro que desci do ônibus por volta das 3 da tarde e tive que andar pelas ruas do bairro até chegar na minha casa. Enquanto fazia o percurso junto com outros garotos da minha idade, vi que em uma esquina da qual estávamos nos aproximando, havia um homem sendo espancado por 3 caras. O homem, sofrendo a agressão, tentou entrar em seu carro para ir embora, mas os caras que estavam batendo nele quebraram a janela do carro e o arrastou para o meio da rua. O homem gritava, pedindo para que alguém chamasse a polícia. Enquanto presenciava essa cena, percebi que ninguém do bairro parecia se importar. Todas as outras pessoas na rua simplesmente passavam pelo lugar como se fosse algo corriqueiro. Um dos agressores puxou uma faca e estripou o homem em plena luz do dia. Sangue se espalhou por toda a rua, e o que parecia motivo suficiente para parar com o que estava sendo feito, na verdade, deu a aqueles assassinos mais vontade de continuarem espancando o homem. Me lembro do desconhecido agredido me encarando enquanto era esfaqueado, pois fui o único que parou, aterrorizado com aquela situação. Eu não tinha celular na época,
Então corri para casa e tentei fazer com que minha mãe ligasse para a polícia ou ambulância. Mas ela também não se importou. Apenas disse: "Não é problema nosso." Até a próxima. Obrigado.